Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, cujo título é A Mordomia das Obras de Misericórdia. Quando nós falamos sobre misericórdia, a palavra do latim quer dizer compaixão pela miséria alheia. Ele está falando de nós observarmos as necessidades, as dificuldades do outro e atentarmos para isso. Não apenas como uma obrigação, mas com amor, com carinho. E nós vamos perceber a Bíblia Sagrada falando sobre isso muitas vezes. A Bíblia vai descrever que Deus é um Deus misericordioso e que Ele usa de misericórdia para conosco. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e que relata que por causa disso nada vai me faltar e Ele vai cuidar de mim em todos os aspectos e nas minhas necessidades, conclui o Salmo dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sendo assim, nós podemos perceber que a misericórdia é algo que faz parte da vida daqueles que seguem a Deus e que querem cumprir com o propósito do Senhor. Talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo, então um doutor da lei ficou questionando Jesus, dizendo: quem é o meu próximo? Parece que a ideia daquele homem é: eu não faço esse tipo de coisa porque eu não sei a quem fazer, eu não sei quem eu devo assistir com a minha misericórdia. Então Jesus disse: vou lhe contar uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está 1000 metros acima do nível do mar. Jericó está 300 metros abaixo do nível do mar. Então é uma descida. Imagine naquela época, sem estrada asfaltada, descendo por valados, como era perigosa aquela travessia, e por isso ladrões e salteadores estavam por ali para aproveitar-se daqueles que passavam. E aí Jesus conta essa história. Um homem, um judeu, descia de Jerusalém para Jericó. A cidade de Jerusalém está a 1000 metros acima do nível do mar. A cidade de Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. Então há uma grande descida de Jerusalém para Jericó e imagine aquela época sem estrada asfaltada, como era descer esse trecho por meio de valados e encarpas, e isso era perigoso, por isso que ladrões e assaltantes aproveitavam-se daqueles que por ali passavam. O homem foi atacado por salteadores e que levaram tudo que ele tinha e o deixaram semi-morto. E então 2 pessoas passaram por aquela estrada e eram pessoas que eram representantes da lei de Moisés, pessoas religiosas que esperava-se que eles tivessem amor pelo próximo. O primeiro era um sacerdote, o segundo era um levita. E o fato é que um passou, o outro também passou, mas ambos passaram de largo e não fizeram caso daquele homem que estava ali, abandonado naquela estrada. E então veio um terceiro homem. Era um samaritano. Vamos lembrar que os samaritanos não se dão com os judeus. Há uma rixa, há uma briga entre eles e os judeus menosprezam os samaritanos e não aceitam que eles estejam sequer sendo arrolados como testemunha em um julgamento, por exemplo. O fato é que aquele homem samaritano, de quem não se esperava que viesse a misericórdia, cuidou daquele homem, limpou as suas feridas, tratou, pôs sobre a cavalgadura, levou até uma hospedaria, pagou a hospedaria e deixou aquele homem aos cuidados daquele hospedeiro. E aí, quando termina de narrar toda essa história, Jesus volta-se para aquele doutor da lei e disse: quem foi o próximo daquele homem? E ele disse: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vá você e faça da mesma maneira. Ou seja, Jesus estava mostrando que a misericórdia é algo que nós devemos exercitar com os que precisam. Não apenas aqueles que nós gostamos ou que deixamos de gostar,
mas todos os que precisam, que carecem do cuidado, da ajuda, devem ser alvo da misericórdia de cada um de nós. E nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada tem orientações e recomendações para nós nessa área desde o Antigo Testamento. Lá com os pobres, na lei de Moisés estava determinado que deveria deixar as espigas que caíam ou não colher o que estava no canto das propriedades para que os pobres tivessem acesso. No Salmo 68, Deus diz que Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, ou seja, que Ele é o Deus que cuida dos desvalidos, daqueles que não têm alguém por si e que precisam do cuidado de alguém. Por outro lado, nós vamos perceber Isaías capítulo 1, uma das mais fortes recomendações de Deus contra Israel. Deus diz: eu não aceito as festas, os sábados de vocês para mim são abominação. Quando vocês oferecem sacrifício para mim, eu rejeito. E quando vocês oram, eu dou as costas. E quando buscam a mim, eu fecho os ouvidos. E eu não quero saber de vocês. E você pode pensar: meu Deus, será que isso é por causa de idolatria ou por causa de prostituição? E Deus disse: não, vocês cuidem da causa do pobre e defendam o direito da viúva, e depois vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como carmesim ou como escarlate, se tornarão brancos como a neve ou como a branca lã. Ou seja, você precisa cuidar dos problemas, de atender às necessidades daqueles que são necessitados e depois venham conversar comigo. Daí nós percebemos como Deus tem cuidado com aqueles que são desamparados e nós, povo de Deus, somos o braço estendido de Deus para alcançar essas pessoas. Tiago vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus é exatamente cuidar dos órfãos, das viúvas e coisas assim. E, portanto, nós percebemos que não só na lei de Moisés, mas também a igreja, ela percebeu o cuidado que deveria ter com as obras de misericórdia. Logo no início da igreja, em Jerusalém, nós vamos perceber o capítulo 4 de Atos falando sobre pessoas que venderam as suas propriedades e doaram para que os pobres fossem assistidos. Nós vamos perceber também o apóstolo Paulo recomendando a Timóteo que cuide das viúvas e que a igreja tenha cuidado das que realmente são viúvas e são necessitadas. E ele diz: quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos perceber também no livro dos Atos dos Apóstolos que um dos primeiros problemas que a igreja teve que contornar foi a situação do cuidado com as viúvas. No capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que as viúvas dos hebreus, dos judeus, estavam sendo assistidas, mas as viúvas dos que eram da dispersão, dos gregos, dos que não eram entre os judeus de Jerusalém, não estavam sendo assistidas e houve uma reclamação. E os apóstolos entenderam que essa era uma área muito importante e por isso eles separaram homens que fossem fiéis e que fossem idôneos e cheios do Espírito Santo para cuidar dessa questão da assistência social e por isso foram instituídos os diáconos na igreja primitiva. Perceba que é algo que Deus está orientando em todo o tempo, que a igreja precisa cuidar dessas questões. Há pobres, há carentes, há necessitados, há viúvas, há órfãos, há meninos de rua, há pessoas que precisam do nosso cuidado. E às vezes há muito o que fazer, mas com pouca coisa se pode fazer para atender às necessidades materiais, físicas, de muita gente que precisa, e se Deus nos deu é para que nós possamos alcançar o outro também. E não só as necessidades humanas, físicas, mas também as necessidades espirituais. Porque a Bíblia vai mostrar que aqueles que estão sem Deus também são carentes de assistência espiritual, de cuidado. E a igreja é a coluna e firmeza da verdade, que possui a verdade,
que liberta e, portanto, deve anunciar essa verdade e fazer chegar até as pessoas, porque quando evangelizamos, quando pensamos na necessidade do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso amigo, que precisa também de salvação, senão está indo para um destino eterno terrível, nós também precisamos fazer isso como expressão do amor que temos pela carência, pela miséria espiritual daqueles que estão sofrendo, escravos do pecado. Alguém disse, você pode até evangelizar sem amar, mas você não pode amar sem evangelizar. Ou seja, se você ama pessoas que você não quer que sejam condenadas eternamente longe de Deus, você precisa falar de Jesus para elas, anunciar o Evangelho e atentar para as necessidades espirituais também dessa pessoa. Perceba que o apóstolo Tiago vai pôr essas duas coisas dentro de uma mesma ação necessária da igreja. Ele diz que se a gente evangeliza, mas não cuida daquele que está com fome, ou se diz, vai e aquente-se, mas não dá o cobertor para ele se cobrir, nós estamos falhando nessa questão de atender para as necessidades. Nós precisamos fazer ambas as coisas, evangelizar, anunciar Jesus, falar da salvação, mas também oferecer o pão a quem tem fome, o abrigo a quem está desabrigado, o cuidado com aquele que está precisando. Às vezes, uma simples ação faz uma grande diferença na vida de uma pessoa que está carente e necessitado. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, que é salva na pessoa de Jesus Cristo, que é salvo em Jesus, precisa atentar também para essa questão. Quando a lição fala sobre a mordomia das obras de misericórdia, está dizendo que o amor e a misericórdia de Deus são dados ao mundo por intermédio da sua igreja, que é o agente para fazer com que o braço de Deus alcance essas pessoas, através da salvação e através da assistência também. Nós precisamos estar atentos a isso e dedicar parte do nosso tempo, da nossa vida, para também ajudar aqueles que estão necessitados e fazer com que as obras de misericórdia sejam feitas na prática. É o que Tiago diz, você precisa mostrar a sua fé através da prática. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas fomos criados para as boas obras. Ou seja, todo aquele que é salvo em Jesus precisa praticar as boas obras. E essas boas obras, elas serão algo feito para glorificar a Deus. Não é para exaltar a pessoa que está doando ou coisa parecida, até porque Jesus disse que você dando uma esmola com a mão, faça com que a outra não perceba. Ou seja, não faça uma propaganda disso, mas sim faça por amor, por dedicação e porque você quer glorificar a Deus. Jesus disse que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens e assim eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Ou seja, as boas obras do cristão vão glorificar a Deus, vão exaltar o Senhor, porque estão demonstrando para o mundo que Deus os ama, não só por ter mandado Jesus para salvar, mas também por ter provido à igreja de obras de misericórdia para atender aqueles que precisam. Faça isso, pratique isso, certamente Deus lhe abençoará. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.